Hoje, segunda-feira, iniciamos uma série aqui na Frigobem, Empreendendo com Propósito. Eu, particularmente, acredito que não existe nenhum livro com mais instruções ao empreendedorismo do que a famosa Bíblia Sagrada. Além de ser, para mim, o meu manual de fé, de tudo que eu acredito, eu também consigo encontrar aqui diversos insights e ocorridos que me motivam e façam com que eu pense diferente na hora de empreender. Então acompanhe conosco, porque hoje inicia essa série Empreendendo com Propósito. Hoje eu quero falar um pouco sobre estrutura, e para isso eu vou usar um texto de Lucas, capítulo de número 5, e um texto de João, capítulo de número 21. Esses dois textos têm uma particularidade muito comum que faz com que a gente reflita bastante sobre o que nós estamos fazendo. Lucas, capítulo de número 5, conta uma história que havia alguns pescadores e eles já tinham trabalhado a noite toda e pela manhã eles estão lavando as suas redes. Jesus chega na beira da praia, a multidão vem seguindo Jesus e o próprio Jesus ele entra num barco de um desses homens, chamado Simão Pedro, e pede para que o barco seja afastado um pouco para dentro da água para que ele possa ensinar a multidão. Ao terminar de ensinar a multidão, Jesus olha para os pescadores e diz assim, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes. Simão Pedro diz que, havendo já tinha trabalhado a noite toda, mas porque Jesus estava dizendo algo para ele, ele ia voltar lá e ele ia lançar as redes. E de fato ele vai e lança. Só que o texto é muito claro em dizer que quando eles pescam essa quantidade enorme de peixe, o texto é muito claro no versículo de número 6, dizendo que rompia-se as redes. Note que até o momento Pedro não sabia quem era Jesus. Só que no texto de João 21 existe uma outra pesca acontecendo. Jesus ele chega na beira da praia, olha para os discípulos e pergunta se eles têm alguma coisa, se eles tinham algum peixe. E eles disseram que não. Jesus dá uma direção novamente e diz, lança a rede do lado direito. Quando eles lançam, o texto é muito claro em dizer que eles pegam 153 grandes peixes. E no versículo de número 11, o texto diz que as redes não se rompeu. O que eu aprendo com isso? Para nós que caminhamos com propósito, a gente entende que a falta de conhecimento dele, por muitas das vezes, nos limita naquilo que a gente chama do poder da colheita, de entender o que nós precisamos nos prepararmos de estrutura. Eu aprendi ao longo da vida que Jesus está disposto a te dar tudo aquilo que você estiver disposto a devolver para ele. E Jesus está disposto também a fazer com que a gente venha produzir tudo quanto aquilo nós estamos propícios a administrar. E eu vejo o mesmo Pedro, lá em João 21, eu aprendo que ao longo da vida, depois da primeira pesca, Pedro aprendeu a melhorar a estrutura da sua rede, porque talvez jamais ele tinha feito uma pesca como ele fez aquela de Lucas 5. E as redes dele começaram a se romper, ou seja, a estrutura que ele tinha para exercer a sua função, ela não era capaz de suportar a bênção que Deus estava disposto a colocar na mão dele. E ao longo da vida, ele aprendeu. Se Deus fez isso uma vez, ele pode fazer de novo. Então, para mim não perder tudo aquilo que ele está disposto a me entregar, eu vou melhorar a minha estrutura. Deus vai me entregar, mas a minha estrutura eu vou melhorar. Quando nós chegamos em João 21, o texto é muito claro em dizer que as redes não se rompiam. Por que não se rompia? Porque Pedro melhorou as suas estruturas para receber tudo aquilo que Deus estava disposto a entregar. Então eu quero deixar para você, nessa primeira mensagem, Empreendendo com Propósito, que Deus está disposto a te dar e a te entregar coisas que você não tem noção e você não faz ideia do poder daquilo que Ele possa te entregar. Porém, existe algo que está sobre as nossas mãos, que é melhorar tudo aquilo que nós temos de estrutura, tanto física, emocional, espiritual, estrutural dentro da nossa empresa, para a gente poder começar a receber a bênção que Deus tem para nos entregar. Fique com essa mensagem, que Deus te abençoe. Esse foi o nosso primeiro vídeo, Empreendendo com Propósito.